E rapaziada, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o React. O React é uma biblioteca, segundo a própria definição deles. Isso causa muita discussão na comunidade de desenvolvimento, mas eles mesmos se definem e se colocam como uma biblioteca para construir interfaces. É uma biblioteca JavaScript, obviamente, que é o que a gente está estudando agora. E para a gente começar a trabalhar com ela, eu vou criar uma pasta para fazer alguns códigos para a gente ir brincando um pouco. Então, vou criar uma pasta aí, vocês criam no seu explorador de arquivos ou pelo terminal, se vocês estiverem pelo terminal. O nome da pasta vai ser React mesmo, eu vou entrar nessa pasta e eu vou criar um arquivo HTML. É, no caso eu vou chamar de index.html, mas você chama do que você quiser, já que não está indo para produção por enquanto. E eu vou colocar uma estrutura básica aqui de um arquivo HTML. Só vou trocar a língua para português na definição. Não vou precisar de um arquivo CSS, vou tirar. Title também não precisaria, mas eu vou colocar escrito React. E aqui eu vou adicionar a biblioteca React. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar a biblioteca React. Então a gente vem aqui no site do React, reactjs.org, e vamos clicar em Get Started para a gente baixar o React. Então aqui eles têm uma opção que é Add React to a Website. Então a gente vai clicar nele aqui e vai ter uh, o arquivo script. Eu vou procurar aqui com Ctrl F. Aqui, ó, CDN Links, aqui do lado já está aqui. Então, CDN Links. Eu vou pegar só o primeiro, eu vou pegar só o React e vou adicionar ele aqui no body. Então, a partir daqui, dessa linha, já vai estar carregado o nosso arquivo do React, então a gente vai estar disponível para usar. Então, vou criar uma tag script para a gente começar a trabalhar aqui com o nosso código. E essa tag script, vamos pensar um pouco no que o React é. Então, pela própria definição deles, eles se colocam como uma biblioteca para construir interfaces. E essa biblioteca para construir interface, então, vamos pensar em como a gente interagia com a interface até agora com JavaScript puro. Então, até agora, para interagir com JavaScript puro, a gente usava métodos como o document.createElement, appendElement e por aí vai, né? Então, só para exemplificar, eu vou colocar aqui um elemento criado do jeito que a gente está acostumado, que vai ser um elemento main, e esse elemento main vai ser criado com o método no objeto document, que é o create element, e aí eu vou passar o elemento que eu quero criar, que é o main. Então eu criei aqui o elemento main e agora eu vou colocar algumas coisas nele. Então uma das coisas que eu vou colocar nele vai ser um texto. Então main.innerText vai ser igual a um texto aqui que eu vou colocar, escrito Olá Mundo. E depois disso eu vou colocar também um set attribute. E ele vai ter um atributo class. Esse atributo class vai estar escrito com uma classe qualquer. Então eu vou chamar aqui classe. E então a gente criou esse elemento main. E eu vou abrir esse arquivo aqui no Firefox. E vamos esperar ele abrir aqui. Abriu. Eu vou abrir o console de desenvolvedor para a gente ver esse elemento. E a gente não adicionou ele ainda na DOM, mas a gente pode ver aqui pelo console de desenvolvedor que esse nó main, o elemento main já foi criado, né? Então a gente já pode adicionar ele na DOM. Então ele está aqui, o método main escrito class, a class dele é a classe, uma classe qualquer, e o texto que ele está carregando está escrito lá mundo. Então agora eu vou chamar um método para adicionar ele no body. E eu vou adicionar ele no body dentro de uma div. Então eu vou criar essa div aqui, só para a gente sempre interagir dentro dessa div. E essa div eu vou passar um ID para ela, que vai ser um ID root, que podia ser root ou app, você escolheria. Eu vou passar a root aqui e eu vou adicionar dentro dessa div essa main. Então, para adicionar dentro dessa div, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa div, né? Então, a gente vai pegar essa div com o método, eu vou chamar de root, né? Guardar ele dentro de uma constante e vou chamar o método document.getElementById e vou passar o ID dessa root, que é a própria palavra root. Então, eu peguei o root aqui e vou adicionar o elemento que a gente tinha criado, que é o main, dentro dele. Então, dentro dele, o root agora vai ter um método. Quando a gente pegar ele com document.getElementById, o JavaScript vai fornecer para a gente um método, que é o método append node, append child. Então, deixa eu só escrever certo. Então, append child, a gente vai passar aqui agora o main. Então, passou o main, ele vai adicionar para a gente aqui na página. Então, espera carregar. Carregou aí, está escrito Olá Mundo, que é o que a gente pediu mesmo.
Então, assim é o jeito normal de a gente fazer com JavaScript. E com o React, a gente tem que fazer de outro jeito, né? Então, o React ele vai trazer para a gente alguns métodos e um dos métodos que a gente tem para converter esse tipo de criação de elementos para algo com React seria o react.createElement. Então, a gente vai comentar esse código aqui, que a gente cria o main, e vamos criar esse main com React. Então, agora, o main não vai estar sendo chamado de um método do document. A gente vai chamar do React. Então, react.createElement, e a gente passa o elemento que a gente vai criar. Eu escrevi errado aqui, element, e passo o main, do mesmo jeito. Então, a gente vai criar um main assim, só que além disso, para a gente criar esse elemento main, a gente tem que passar algumas coisas para eles. Então, após a gente falar qual o elemento a gente vai criar um main, ele aceita alguns outros atributos, e o segundo atributo que ele aceita vai ser um objeto, que aqui vai ter as props, que vai ser props de propriedades. Então, aqui vai ter as props do elemento main, que vai ser criado com o React, e ele vai aceitar, então, uma das props que eu quero, que é a class, e essa class aqui a gente chama de class name com React, porque para não confundir, porque tem a palavra reservada class do React, então pode dar erro, então a gente converte tudo para pro jeito do React, pro jeito do JavaScript, na real, não do jeito do React. Então, geralmente quando a gente tem alguma coisa, algum atributo no HTML que a gente escreveria com hífen, com traço, a gente tira e junta as duas palavras e usa o camel case. Então aqui no caso era só class, mas a gente escreve class name para não usar a palavra class. E a gente vai passar a classe que a gente quer, já que isso aqui é um objeto, a gente vai falando que as propriedades, uma delas vai ser a class name. Então class name vai ser classe, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. E o texto que ele vai ter, a gente vai chamar de children. O children vai ser os filhos dele, que é o que vai estar dentro do elemento. Então children, a gente vai colocar no caso, isso aqui também não precisava, está envolto em aspas ou algo do tipo. A gente pode passar direto, class name. Então, children aqui dele vai ser o texto Olá Mundo. E aqui poderia ser um outro elemento também. Mas a gente está passando aqui no caso o Olá Mundo. Então, agora a gente criou o nosso main. E a gente vai adicionar na nossa página. Então, se a gente chamar a root e dar um append shield do jeito que a gente fazia antes, a gente vai ver que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente quer. Ele vai apitar um erro aqui para a gente no console, que vai falar que o append shield do document, ele não implementa um nó. E realmente, ele não implementa um nó, porque se a gente vê o main é um objeto que o JavaScript cria, normalmente. Ele é um objeto normal que o JavaScript cria. E para a gente adicionar na DOM, a gente tem que usar o jeito do JavaScript também. E o jeito do JavaScript, passando o jeito antigo era com o método render do JavaScript, e agora a gente usa outro tipo de método, que é o método de criar um root. Então a gente chama um método React, que é o react.createRoot. A gente passa o root para ele, que no caso vai ser o nosso próprio elemento root aqui em cima que a gente criou. Então aqui a gente criou um root e a gente vai passar pro método do React, que é o createRoot. Então o createRoot vai aceitar um nó da DOM normal, que a gente podia até chamar direto aqui. A gente podia chamar da seguinte maneira: a gente podia passar o document.getElementById e a gente chamaria o root aqui normal. Só que como eu já peguei ele na linha de cima, na primeira linha do nosso script, eu vou passar ele direto aqui. E uma outra coisa, que aqui não seria o React, né? Seria o React DOM. Por quê? Porque a biblioteca React normal, ela não vai cuidar dessa parte de interagir com a DOM nos browsers. Quem vai fazer isso vai ser uma outra biblioteca, que vai ser a React DOM, que está aqui no site. Então aqui no site a gente vai pegar essa tua biblioteca React DOM para interagir com a DOM e vai colocar aqui embaixo da biblioteca React em si. Então, a biblioteca React normal, sem nenhuma palavra a mais, ela seria o núcleo do React que a gente conhece. E a gente pode estender essas funcionalidades para o browser, adicionando outras bibliotecas como a React DOM. E aqui a gente coloca o development, porque a gente está em desenvolvimento. Se a gente estivesse em produção, a gente podia passar o production, que ele teria aqui também, ó, production React. E no nosso caso, a gente não vai utilizar isso aqui, pelo menos não agora. Então, a gente vai ter acesso ao React DOM aqui e vai chamar o método dele createRoot. E, no caso, a gente poderia separar em várias linhas e colocar isso aqui em uma outra linha, root
React, só que eu vou fazer tudo em uma linha só, e aí eu não vou guardar isso aqui. Eu vou chamar o React DOM.createRoot, passar a root, e agora a gente vai passar o método render que eu tinha falado antes. Então agora a gente chama o método render e passa o elemento React que a gente criou antes para ele renderizar isso na tela dentro do root. Então a gente vai recarregar e vai lá no site e a gente vai ver que agora ele tem que carregar o Olá Mundo. Então carregou o Olá Mundo e a gente viu agora já como que a gente faz para criar um elemento React e adicionar ele na DOM. Só que o jeito que a gente está fazendo para criar o elemento, ele é um jeito que é meio complicado, né? A gente tem que chamar um método createElement, a gente tem que passar todos os atributos certinhos e na real, um adendo, se a gente continuar falando de um jeito mais fácil de criar o elemento, é que a gente também poderia facilitar aqui. E como eu disse, o segundo atributo que a gente passa para o createElement, ele espera as props, né? As propriedades. Mas a gente poderia colocar mais atributos. Então, depois do segundo atributo, do terceiro para frente, tudo que a gente passar vai ser children do elemento. Então, esse Olá Mundo que está aqui, eu podia colocar ele aqui. Então, eu podia passar uma string Olá Mundo. E aí, tudo que eu coloco aqui vai ser um filho do main. Vai para dentro do main. Então, do terceiro para frente vai ser tudo children. Então aí eu posso colocar tudo aqui. Para ver, eu vou inspecionar essa parte aqui do main, do Olá Mundo. E a gente vai ver que ele tem essa parte aqui, Olá Mundo. E eu poderia colocar mais strings, né? Então, mais strings aqui. E ele vai adicionar tudo depois do segundo dentro do main. Tá? Então a gente pode até adicionar um elemento break row para quebrar a linha aqui e mostrar em outra linha. Mas vamos deixar do jeito que estava. E provavelmente vocês vão ver bastante desse jeito aqui, quando a gente trabalhar desse jeito, né? Porque, como eu estava dizendo antes, a gente tem um método mais fácil de criar elementos React, que é da seguinte maneira. Então, vamos pensar em como a gente faria para criar esse main com HTML. Para criar esse main com HTML, o que a gente faria era criar um elemento main aqui, e aí a gente colocaria o texto que a gente quer. Né? A gente tem que colocar a classe também, né? Então, class, a gente colocaria a classe, e aqui no texto a gente colocaria Olá Mundo. Então, esse é o jeito com HTML para a gente fazer as coisas. Se a gente fosse trabalhar com o React, a gente vai poder acessar uma coisa chamada JSX, que seria o JavaScript com o XML. Então, ele ia misturar essas duas partes. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou comentar esse jeito aqui também. E a gente pode fazer da seguinte maneira. Então, const main, e a gente digita o nosso HTML aqui, que não é HTML na verdade, é o XML. Então, a gente está quebrando a linha aqui, então eu vou envolver isso aqui em parênteses, só para não acontecer de inserir algum ponto e vírgula errado. E aí a gente coloca aí o nosso elemento. Obviamente, como eu estava falando para vocês, aqui class vai continuar sendo class name dentro do JSX e isso permite para a gente então escrever de uma maneira muito mais fácil. Esse jeito aqui é simplesmente a maneira mais fácil de digitar isso aqui que está aqui em cima, beleza? Porque a gente vai ter que, porque o navegador não entende o JSX, ele não entende isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que passar isso para alguma ferramenta que converta para a gente para esse tipo de código. E essa ferramenta é o Babel. E o Babel a gente consegue utilizar com o Webpack. Porém, como a gente está aqui só em uma página só, em um arquivo só, a gente também tem um jeito mais fácil aqui para nossa situação, que é adicionar o Babel direto como um script e pedir para ele converter isso aqui para um código compatível no navegador. Então, aqui tem o Babel e vamos pegar aqui no... Deixa eu voltar para essa parte. Vou vir aqui em Setup e vou procurar o arquivo do Babel, assim como eu procurei o do React. Então aqui o Babel eu vou procurar aqui no browser. E aí no browser eu vou pegar aqui o script do Babel. E aí eu vou adicionar ele aqui. Então eu vou adicionar ele depois do React. E para a gente falar para o Babel que ele tem que converter o nosso script para nosso script que tem JSX para algo compatível com o navegador, a gente tem que marcar o nosso script. Para a gente marcar, a gente vai usar o atributo type. Então, geralmente, antigamente a gente tinha que ter todos os nossos scripts de JavaScript, a gente colocava type text JavaScript. Hoje a gente não precisa disso porque isso é inferido automaticamente. Porém, aqui a gente vai precisar e a gente vai marcar isso aqui como text Babel. E aí o Babel vai entender que isso aqui é algo que ele vai ter que trabalhar e ele vai converter isso para o navegador para a gente. Só antes da gente colocar esse atributo, eu vou mostrar para vocês como isso aqui dá erro, e vou dar um F5 aqui, e você vai ver que no console ele não vai entender esse código que está como JSX. Então aqui vocês vão ver que ele teve um erro de sintaxe, porque ele esperava uma expressão e teve esse sinal de menos, né? Sinal de menor. Então agora eu vou adicionar esse atributo do type text Babel e vou recarregar. E aí a gente vai ver que ele
já converte isso que a gente tinha para algo compatível com o navegador e a gente consegue então escrever isso, usar uma sintaxe mais fácil e facilitar a nossa vida. E deixa que o Babel cuida de fazer o navegador entender nosso código. Então aí a gente conseguiu criar e a gente já pode começar a escrever nossos códigos com React. Um adendo aqui é que pode parecer um pouco difícil, né, de ir adicionando o script e tal. E como eu falei no aula anterior, quando eu falei de Node Package Manager, que é o NPM, que gerencia nossos pacotes e bibliotecas JavaScript, a gente também pode fazer isso com o React e com o Babel. Então a gente poderia vir aqui e em vez de pegar o link desses scripts, a gente dá um npm e instalar o React, o React DOM e aí instalando. E aí a gente podia instalar o Webpack e o Babel para conseguir converter nosso código para algo compatível com o browser e minificar o nosso código para aumentar o desempenho também. E a gente tem algo no React que é uma ferramenta que é o Create React DOM, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou procurar na documentação do próprio React. Então, React Create React DOM. Create React App, perdão, estava falando DOM. E ele vai mostrar aqui pra gente algumas das vantagens de a gente trabalhar com Create React App. E ele vai falar que diversas vantagens, que é setar já um ambiente preparado para a gente começar a codar, escalar muitos arquivos e componentes. E, enfim, para isso a gente vai usar um toolchain. E um toolchain é o que o Create React App é. Que basicamente seriam várias ferramentas que vão trabalhar junto para fazer um tipo de tarefa. E essa tarefa aqui no nosso caso vai ser criar esse projeto para a gente e manter um ambiente onde a gente pode escrever nosso React com JSX e ele converter automaticamente, etc. Então, não necessariamente a gente precisa disso, mas a gente vai usar. Então aqui ele dá algumas recomendações. A gente não tem só o Create React App, a gente tem o GetBy, a gente tem o Next.js e a gente vai usar aqui o Create React App, que vai ser uma opção melhor para a gente estar aprendendo aqui. Então ele já dá os comandos aqui, e o comando que a gente vai dar, no nosso caso, eu vou voltar uma pasta aqui, e vou criar aqui. Então eu vou dar um npx create react app, e aí se você não tiver, ele vai pedir para instalar e você permite, e aí a gente vai colocar aqui na frente o nome do nosso projeto. Então eu vou colocar, sei lá, Olá Mundo. E aí ele vai trabalhar em criar esse projeto com React. E aí ele está criando o projeto. Assim que ele criar, a gente já pode entrar na pasta. E ele diz aqui pra gente que a gente vai entrar na pasta e vai dar um npm start, porque naquele esquema que eu falei para vocês em outra aula, a gente vai ter o arquivo package.json e a gente não fica passando o arquivo node modules. O node modules a gente só vai ter na nossa máquina local. O que a gente passa vai ser o arquivo package.json, que vai ter as configurações do nosso projeto, com todas as dependências que a gente usa. E aí a gente vai dar um npm i para instalar as nossas dependências. Então eu vou deixar aqui rodando um pouquinho e vou pausar rapidão. Então voltei aqui, rapaziada, demorou um pouquinho no meu PC, 2 minutos para adicionar os pacotes e tal. Na sua provavelmente vai ser mais rápido, já que meu PC sofre um pouco mais. E enfim, aí ele dá essa mensagem aqui pra gente dar um CD na pasta, e aqui ó, CD Olá Mundo, na pasta que ele criou, e dar um npm start. Então ele criou alguns comandos aqui pra gente já, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então eu vou dar um CD no Olá Mundo e vou dar um npm start. E aqui vai demorar mais um pouco de novo, porque ele vai ter que instalar todos os nossos arquivos. E enquanto ele instala, eu já posso mostrar para vocês a estrutura que ele criou. Deixa eu só meu terminal responder. Então a gente vai ver as pastas que ele criou aqui, né? Node Modules ele criou agora, né? Que ele está baixando. E o package-lock também. O que ele expôs para a gente foi esse package.json. Ele já iniciou como um repositório Git, para a gente já versionando nosso projeto. E a gente tem essa estrutura que é uma pasta public e uma pasta source. A pasta source vai ser onde a gente vai adicionar todo o nosso código. E a gente também pode ver dentro dela que já vai ter alguns códigos lá, que ele cria um projeto base pra gente. E aqui vocês viram que ele colocou alguns scripts, né, como ele disse pra gente. Então ele colocou alguns scripts. E a gente vai ver esses scripts aqui no package.json. Eu dei um npm start, eu acredito eu, né? Era para dar um npm i. E agora provavelmente já deve ter baixado tudo, não sei. Então, npm start era para ser um npm i de install e era para ele começar a instalar nossos pacotes todos. Eu acho que ele já instalou, mas provavelmente ele pode ver se tem atualização aí. Então, aqui tem as nossas dependências e tal. E não se engane, ele está usando o Webpack Babel por debaixo dos panos. E tem o SLint aqui também. E, enfim,
Aqui em scripts ele colocou 4 scripts pra gente, que é a gente tem o npm start, o npm build, que vai ser os dois principais que a gente vai trabalhar agora, né, por enquanto pelo menos. E o npm build ele vai gerar toda a nossa aplicação final, e o npm start facilita para a gente quando a gente estiver desenvolvendo, porque quando a gente dá um npm start, deixa eu mostrar para vocês, quando a gente dá um npm start, ele vai iniciar um servidor para a gente que a gente pode trabalhar com React e a gente não precisa ficar compilando, transpilando o código com o Babel, chamando o Webpack. Ele vai fazer tudo isso automático para a gente, vai abrir aqui no nosso navegador. Então, ele cria um projeto com essa estrutura e traz isso aqui para a gente, traz essa tela aqui para a gente. E abriu 2 vezes, né? Porque eu chamei 2 vezes. Mas vamos voltar aqui e vamos chamar e vamos lá na nossa pasta source. Deixa eu só abrir aqui, né? E a gente vai vir aqui na pasta source e vai ter nossos códigos aqui. Então, o que ele está servindo de primeira, vai ser o index.js, e a gente vai ver aqui que ele chama também aquele método render e tal, e ele pega algum elemento HTML que tem uma de root, a gente pode ir no nosso HTML e ver qual que ele chama. O HTML está aqui na public, e a gente vai ver se é uma div, não, tal. Então ele tem uma estrutura básica de HTML, não precisa se assustar aqui. E aqui tem uma div de root. E é aí que ele começa a adicionar nosso código. Então ele roda em script mode e chama o que a gente chama de componente, tá? Então a gente estava vendo elementos React e a gente pode usar esses elementos React para criar um componente para ajudar na separação de conceitos do nosso projeto. Então a gente pode criar um componente que vai ser o footer, outro que vai ser o main, outro que vai ser o header. Aí, tipo, dentro do footer a gente pode se dividir entre 2 componentes também, dependendo da situação. Pode ser que a gente tenha um formulário no footer. Então, esse formulário por si só é um componente que está dentro de um outro componente que é o footer. E a gente vai chamando eles. Então aqui ele está renderizando um componente chamado app. E vamos ver. Ele usa aqui, então, aquele jeito do ES6 de trabalhar com módulos. Então, ele importa o app from app, e esse app aqui ele chama, né, com o render. E veja que nossos componentes eles são marcados com letra maiúscula. Isso é uma convenção que o React adota. Então a gente dá o nome dos nossos componentes com letra maiúscula e a gente vai chamar eles dessa maneira, né, com o JSX. E aí vocês estão vendo que ele não usa o script, que nem a gente estava usando. Ele já pediu para instalar a biblioteca e importa o React from React e o React DOM do React DOM. E aí ele tem um CSS também, né? Quando a gente trabalha com React, a gente trabalha dentro do JavaScript sempre. Então até nosso CSS ele é incluso aqui dentro. E, enfim, vamos lá ver o app. Então a gente tem o app.js, que é o que ele importa. Lembra que quando a gente está importando aqui, a gente não precisa passar o ponto .js aqui no app. A gente só escreve o ponto .app, fala o caminho dele. Então está na mesma pasta, a gente chama o app. E aqui o app tem uma div com um header, uma imagem, que é essa logo que está girando aqui, e ele fala edit source app.js e salve para atualizar automaticamente isso aqui, né? And save to reload, salve para atualizar. E eu vou trocar isso aqui, né? Eu vou colocar uma mensagem aqui. Então, tá, aqui tem um parágrafo e vou chamar hello world. E aí a gente vai atualizar e ele deveria já automaticamente para a gente atualizar isso aqui. Talvez não tenha acontecido isso, talvez por causa da lentidão do meu PC, ou talvez porque eu rodei de outro script. Então vamos atualizar mais uma vez, vou salvar e talvez agora atualize. Atualizou agora, sumiu a exclamação. Então vamos colocar em português, olá mundo, salvar e a gente vai ver que vai atualizar. Aí atualizou sozinho. E, enfim, aqui está usando uma sintaxe de função, né? Ele está fazendo uma função construtora que vai retornar um JSX. E lembrando que isso aqui vai ser convertido para um objeto, para aquele código lá, react.createElement. E ele vai converter isso aqui para um objeto. Então, isso aqui é uma função construtora, porque ela retorna um objeto. E a gente exporta, dá um export default app. Quando a gente dá um export com o default, a gente pode importar sem dar o nome, né? Então a gente importa direto o app from app. Se a gente importasse sem o default, a gente teria que envolver isso aqui entre colchetes e entre colchetes não, entre chaves, e a gente teria que pegar o app que foi exportado. Então, no caso seria assim, né? Então export app, export app. Então, vamos lá ver o que aconteceu. Compilou com problemas. Source index import as app, falta em app. Então vamos ver o que aconteceu.
Deixa eu só salvar aqui. E aí voltou. Eu não tinha salvado aqui porque estava com o import antigo. Então, quando a gente importa sem o default, a gente tem que usar chaves até para importar. Então, geralmente vai depender de você aí, do seu discernimento, ver o que é melhor. Quando a gente está exportando geralmente uma coisa só, a gente usa o default. Várias coisas a gente usa as chaves, porque a gente passa como objeto, depois a gente tem que importar também com as chaves. Então, é isso. A gente viu já o que é componente. Então, isso aqui é um componente, está agrupando vários elementos React, e a gente pode ir escalando isso, né? Então a gente pode ter isso em vários lugares do nosso código e um componente forma um outro componente e a gente vai separando os conceitos do nosso código e tal. Então não se atente muito ao que você não está entendendo nesse código aqui por enquanto e a gente vai ver isso um pouquinho de cada vez, beleza?